livro do Apocalipse, capítulo de número 22, versículo 6, que diz assim: E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Irmãos, nós sabemos que o livro do Apocalipse é um livro escatológico, como foi falado ontem. Tem crente que tem medo de ler o livro do Apocalipse, por medo do que há de acontecer, porque está escrito lá no capítulo 1, as coisas que breve hão de acontecer. E 3 vezes está escrito, essas palavras são fiéis e verdadeiras, ou seja, a autenticidade e a veracidade do livro. O próprio João, ele testifica daquilo que viu e ouviu. Ele no capítulo 1, ele está dizendo: eu, João, que sou o vosso irmão, companheiro nas aflições, estive na ilha de Patmos, e ele disse que foi arrebatado. Ele foi arrebatado e teve visão daquilo que há de acontecer. No capítulo 1, ele diz assim, bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Ou seja, quando falamos isso, irmãos, há um receio no meio da humanidade, quando fala o tempo do fim. E eu nessa manhã gostaria de falar sobre isso, o tempo do fim. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Por mais que muitos não querem aceitar, nós estamos vivendo o tempo do fim. E quando nós falamos de ensino da palavra, aqui não tem emoção. Porque na emoção, você pode falar verdades emocionadas, mas a verdade racional, você pensa e reflete, realmente estamos no tempo do fim. É algo que vai mexer com o ser humano, é algo que ele vai repensar, ele vai pensar, né? Por isso a diferença, um culto de ensino e um culto festivo. A pessoa, presbítero Felipe, que se ela pudesse participar do culto só até a parte dos louvores, ela participava, e quando terminasse os louvores, quando começava a parte das ofertas e da palavra, ela já tinha se retirado. Há pessoas assim no meio evangélico, né? Porque a parte que agrada a ela, né, é a parte da música, da emoção. E é bom, irmãos. Ontem a presença de Deus foi tremenda, através dos hinos, dos louvores. Deus se manifestou de forma perceptível aos nossos olhos, através dos hinos. Mas eu quero dizer para os irmãos que é a palavra que muitos não querem ouvir, é a palavra que muitos não querem ser confrontados, que vai nos conduzir à salvação. É conhecer as Escrituras, é saber de fato e de verdade que o fim está próximo, nós devemos estar prontos, preparados. Primeira coisa, irmãos, que a gente precisa saber, que palavras são essas, né? Que o autor está dizendo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Não só o livro do Apocalipse, como eu estou falando, que é um livro escatológico, mas toda a Bíblia. Paulo vai dizer que toda a Escritura é divinamente inspirada, de Gênesis a Apocalipse. Há pessoas que elas vão gostar de ler o livro dos Salmos, mas vai fugir do Apocalipse. Há pessoas que gostam do Evangelho, mas vai fugir da carta da revelação. Há pessoas que ela vai gostar do Salmo 91, mas vai fugir daquilo que diz: arrependa-se do seu pecado, converta-se. Então é esse arrependa-se que vai me trazer uma profundidade com Deus. É esse converta-se que vai me trazer uma profundidade, uma intimidade com Deus. Não é uma passagem apenas que diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é uma passagem que diz apenas que aquele que habita
na sombra do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, é muito bom a gente ter a proteção de Deus, ter o benefício de Deus, ter a provisão de Deus, mas não querer obedecer a esse Deus. É muito bom a gente ter um Deus que só me favorece, que só me abençoa, que Ele está com você no seu caminho, que Ele vai te guardar por onde você passar. Deus é contigo. Isso é muito bom, né? Isso é muito maravilhoso, e realmente Deus está conosco, irmãos. Amém. Mas é necessário o quê? É necessário a nossa vida ser transformada pela palavra. Então, meus irmãos, eu quero fazer o primeiro tópico aqui acerca da firmeza da Bíblia. A Bíblia é verdadeira. Primeira coisa, se eu não creio na Bíblia, não tem por que eu estar aqui. Se eu não creio na Escritura, não tem por que eu frequentar uma igreja. Se eu não creio na palavra, não tem por que eu ir a um culto evangélico. Porque o que está pautado, a firmeza, é a palavra de Deus. Isaías 55, os irmãos, fica com a Bíblia aí, aberta. E alguém lê para mim aí, Isaías 55, versículo 11 e 13. Outra pessoa abre Hebreus 4, 12. E outra pessoa abre em 2 Timóteo 3,16, para nós vermos que a Bíblia é fiel e a palavra de Deus não volta. 55? Isaías 55, 11. Isaías 55, 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Então, presbítero Hélio, Deus tem compromisso com a sua palavra. A palavra dele não volta vazia. O compromisso dele não é comigo, não é com você, é com a palavra dele que está escrito. É com a palavra dele. Hebreus 4,12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, presbítero Eliel, eu entendo que é por isso que tem gente que não gosta de ouvir a palavra, porque é a palavra que vai confrontar o ego dela, porque Hebreus 4,12 está dizendo que ela é viva e eficaz, e é mais penetrante do que uma espada. Você já imaginou, irmãos, uma espada penetrando? Assim a palavra de Deus, quando ela vem, ela entra rasgando, ela entra perfurando as minhas entranhas pecaminosas, e aí eu revejo meus conceitos, eu vejo que eu sou pecador, eu preciso me arrepender. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A palavra bloqueia pensamento contrário à vontade de Deus. É a palavra que confronta o meu pensamento pecaminoso, é a palavra. Então, se eu não gosto, não tenho prazer em ouvir a palavra, se eu fujo da palavra, é sinal que eu não quero compromisso com esse Deus. Eu quero estar num nível confortável, num nível onde eu possa dizer aqui está bom, né? Mas Deus, Ele quer intimidade, Ele quer proximidade, Ele quer compromisso, Ele quer responsabilidade, assim como nós temos compromisso com muitas coisas na nossa vida. Temos compromisso com a nossa família, temos compromisso com o nosso trabalho. Tem pessoas que ela têm muito compromisso com o trabalho, com o patrão, mas nenhum compromisso com Deus. Então, ela é viva e eficaz, a palavra de Deus. É por isso que muitas pessoas, irmãos, quando o pregador está pregando aqui, uma palavra dura, ele fala assim: o irmão prega muito duro, o irmão está falando da minha vida, o irmão está mandando em indireta. Irmão, se eu estou dentro da palavra, você pode pregar duro o que for. Se eu estou dentro da escritura, você pode falar do fofoqueiro, eu não sou fofoqueiro. Você pode falar do mentiroso, eu não sou mentiroso. Você pode falar do ladrão, eu não sou ladrão. Agora, se eu sou ladrão e o pregador está pregando contra o ladrão, o irmão está me mandando em direta. Irmão, anda na justiça de Deus, que a palavra dura não vai te fazer mal. Anda na seriedade do evangelho, que a palavra dura você vai gostar, você vai amar a palavra de Deus. Então tem pessoas que não suportam a palavra, porque ela prefere o pecado em vez de obedecer
A palavra de Deus. Então, para mim, irmãos, não tem esse negócio de palavra dura, não. Ah, palavra dura. Que palavra dura? Se ele estiver dentro da Bíblia, não existe palavra dura, não. Se ele estiver dentro da Escritura, quem tem que estar na Escritura sou eu, né? Não é a Escritura se adequar à minha vontade, né? Ao meu estilo de vida. Tem pessoas que querem adequar o Evangelho ao seu estilo de vida, e não é assim. Meu estilo de vida precisa ser transformado pelo Evangelho. O senhor falou aí, está na Bíblia aqui. Pois não. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 9. Timóteo 1,9. Pode falar. Sabendo isso, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos, irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas. Está vendo? Quem vai se revoltar com a palavra de Deus é esse tipo de comportamento aí. Você sabe o que é o obstinado? O obstinado é aquele que está com seu coração decidido a pecar. Obstinado. Você fala para ele, é treva, é perdição, não vai por aí. Mas o coração dele está obstinado a cometer o ato. Então, ele está obstinado. Então, esses aí vão rejeitar a palavra. Eles vão rejeitar a Escritura. Eles vão rejeitar a Sagrada Escritura. Então, para que nós possamos entender que o segredo... 2 Timóteo 3,16, quem achou? 2 Timóteo? 3,16. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ensinar, corrigir, redarguir, ensinar mostrando o comportamento. Ou seja, a Escritura, irmãos, é o alinhamento. É o alinhamento do crente, é a palavra de Deus. Se o crente quer ser alinhado com Deus, ele tem que andar dentro da palavra de Deus. Agora, nós temos que saber, irmãos, que esse livro aqui, aos olhos de muitos é só um livro, né? Mas é isso que liberta o homem. É isso que transforma o ser humano. Foi por isso que em 1933, na Segunda Guerra, Hitler, ele mandou queimar. Em outros períodos da história, procuraram os livros da Bíblia para queimar. E até hoje, irmãos, até hoje, você não entra em determinados países com a Bíblia. Mas qual o problema que tem esse livro aqui? Né? Na Coreia do Norte, se você for pego com uma Bíblia, você é preso, pode ser até morto. Em muitos países é proibido. Oi? É porque a Bíblia, lá nesses países, irmãos, lá tem um governo. E esse governo é um governo ditatorial, que dita as regras. E quando eu começo a ler a Bíblia, eu agora faço parte de outro governo. Eu começo a servir agora outro reino. Entendeu? Então eles não aceitam outro governo. Lá no caso, não dá para falar a palavra. Oi? Falar a palavra de Deus, é proibido. Pode até acreditar, as pessoas, você trazer o Evangelho, eles podem até acreditar, porque o Evangelho tem um poder transformador. Agora, o governo proíbe a Bíblia, porque ele sabe que esse livro tem o poder de transformar as pessoas que ouvem essas palavras. Por isso que diz aqui, bem-aventurado aqueles que ouvem, que leem e que guardam as palavras da profecia deste livro. Entendeu? Então eu e você, nós que estamos aqui querendo aprender, querendo crescer, a Bíblia diz crescer na graça e no conhecimento, nós somos mais do que felizes, bem-aventurados. A Bíblia diz isso. Então eles não querem, eles querem manter o que? O povo preso. Mas lá não tem igreja. Não, igreja evangélica não, as igrejas lá são queimadas, destruídas. E as são clandestinas. Clandestina. Se lá... É escondido, né? É escondido. Exatamente. O irmão queria comentar? Esse negócio da Bíblia, o evangelista, e Itaperuna na rodoviária, você não pode carregar uma Bíblia na mão mais não. É mesmo? Não. Já está assim. Já está assim. Tá vendo?
Porque, irmãos, a tendência, porque nós vamos estudar mais à frente, o homem ele é mau, entendeu? O homem ele quer o poder, ele quer o governo. Então ele sabe que se o ser humano ele conhece a palavra, ele é liberto. Ele é liberto pela palavra. Então, se o ser humano conhece a palavra, ele é transformado pela palavra. Então, O sábio que sacou, eu falo aqui. oi? O sábio da mãe, que pegou, agora tô de cara, Tá vendo? Então, meus irmãos, está aí. Esse livro, né? Esse livro, ele tem uma importância muito grande. É por isso, irmãos, que nós, nas nossas igrejas, nós não podemos abrir mão da palavra. Nós ministros, nós somos defensores da palavra, nós somos defensores do evangelho. Então, você vai ver que muitas igrejas hoje, a palavra, ela tem um tempozinho pequenininho. É muita adoração, muito louvor, mas quando fala da palavra, porque o povo vai dormir, o povo não vai querer ouvir. Aí quando é o momento de você confrontar o seu ego, você não, aí não. Tem uma passagem, acho que é Daniel, né? Acho que é Daniel, que eles não podem ver ele orar, né? Pedir o Deus, né? Acho que é da paz de Daniel, né? Daniel. Acho que eles proíbem ele, né? Quando eu acho que vê ele orando ao Deus deles, tem um que vai lá e denuncia pro rei. Tem, início do livro de Daniel. Então, irmãos, nós temos que sempre defender a palavra. Nós temos que defender a Bíblia. A Bíblia diz na carta aos Coríntios que nós não podemos nada contra a verdade. Entendeu? Nada. Senão pela própria verdade. O senhor pode observar que há um grande diferencial dentro das igrejas. Observamos no culto, vamos analisar o culto de ontem. O culto de ontem começou às 6h30, certo? Aham. E passou para a ministração, se eu não me engano, foi 9h30, são 3 horas de culto. E para a administração ficou 40, 50 minutos, 1 hora. Quando todos estavam nos louvores, nas músicas, todos se alegravam, dançavam, pulavam, mas no momento da palavra, muitos pegaram e foram embora. É o que eu falei. Irmão, eu não cortando o irmão, na hora que aquela irmã estava pregando aqui, eu me segurei ali, porque o Espírito Santo me tomava toda hora. Pois eu é. chorei ali sentado ali, ó. Pois é. Então, irmãos, De tanta unção que estava tão. a palavra não é tão gostosa, né? Como eu falei, irmão, tem pessoas, se ela pudesse participar do culto até o momento só dos louvores, porque vai ficar chato muitas das vezes. Tem pessoas que já perderam essa vergonha. Ela sai no meio do culto e vai embora, né? Mas tem pessoas que dentro dela ela não quer mais ouvir a palavra, ela só quer ouvir os louvores, participar da parte da adoração dos louvores. Ela não quer mais ser corpo, que a palavra, ela confronta. Entendeu? Então, eu tenho a minha vida. Você sabia, irmãos? Eu ainda nem entrei no assunto, hein? Só estou falando acerca da autoridade da Bíblia. Você sabia, irmãos, que existem pessoas que ela criou um Deus para ela servir? Ela criou um Deus para ela servir, e não é o Deus da Bíblia, não. Ela criou um Deus dentro dela para ela servir, ou seja, ela vive da vida dela, do jeito dela, não quer ser transformada, não quer ser mudada, e ela acha que ela está adorando a Deus. Ela acha que ela está adorando a Deus, e ela se alegra, ela chora, ela vem nos cultos aos domingos, ela se emociona. Então, aquilo dali é confortável para ela, ela mantém o mesmo padrão de vida dela, não houve renúncia, ela não renunciou nada na sua vida, nada, ela serve a Deus da mesma forma. Mas a Bíblia diz que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então essa parte, ela apagou da Bíblia a parte de renunciar a si mesmo, de renunciar às suas vontades, renunciar aos seus desejos. Então ela vem aqui, ela se alegra, se emociona, então ela está servindo um Deus falso, um Deus de mentira. Ela acha que ela está agradando a Deus, acha que Deus está recebendo o seu louvor, mas se não houve uma mudança, esse Deus é falso, esse Deus é o seu próprio ventre. Então,
A Bíblia, irmãos, é ela que liberta o homem. É a palavra de Deus. Então, o livro do Apocalipse, como a Bíblia é verdadeira, ele vem dizer o quê? Os sinais do fim, não é isso? Sinais do fim. É um livro escatológico, onde muitas das vezes não quer ler o livro escatológico. Por quê? O desejo dela não é sair daqui e ir para o céu. O desejo dela é ser bem sucedido aqui. Ser feliz aqui. Ter uma vida próspera aqui. E isso pode acontecer? Pode. Deus pode te abençoar, pode te dar um bom casamento, pode te dar uma bela família, pode te dar uma bela casa, um belo carro, sim, não tem nada de errado nisso. Mas o crente não pode estar agarrado a isso. Ele tem que saber que a morada dele está nos céus, né? Então, os sinais. Vamos lá. Eu quero falar sobre os sinais, irmãos, que vai mostrar para mim e para você que nós estamos vivendo o tempo do fim. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 ao 17. Quem achar, pode ler. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós seremos juntamente com eles nas nuvens ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Arrebatamento, irmãos, né? Arrebatamento é o que o texto, né, que a nossa quando Deus inspirou a nossa diaconisa Jéssica a trazer esse tema, né? Porque o Espírito, irmãos, está clamando. Se você for ver lá no Apocalipse, nesse mesmo texto que a gente leu, no capítulo 22, olha só o que clama o Espírito e a verdadeira igreja. Versículo 17: o Espírito e a esposa dizem: vem. E o que ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Esse Espírito aqui, com E maiúsculo, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está gemendo na terra. Por quê? Chorando na terra, por causa do pecado da humanidade. O Espírito Santo, ele já está gemendo, querendo ser tirado da terra. Porque aonde está o Espírito Santo? Ele está em mim e está em você. Então ele geme. A Bíblia diz que o justo Ló, ele se afligia com aquilo que ele via e ouvia em Sodoma e Gomorra, o pecado. Agora tem crente que ele vê o pecado, ele quer entrar no pecado também. Então que espírito é esse? Entendeu? O Espírito e a igreja, a noiva, dizem: vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, se eu não tenho esse anseio, esse desejo, né, de estar com Cristo, irmãos, eu tenho que procurar saber que espírito que está habitando aqui dentro de mim. Se as mensagens, quando falam de arrebatamento, quando falam de Jesus buscar a sua igreja, elas não me impactam, não me causam impacto, né? Não me tocam. Eu preciso procurar saber qual é o Espírito que está habitando aqui. Porque o Espírito Santo, ele diz: vem. A noiva diz: vem. Então, o arrebatamento, irmãos, ele é uma verdade bíblica. Nós não vamos ficar aqui para semente. Nós não vamos ser eternos aqui nessa terra. E principalmente nós não sabemos o dia e nem a hora. Às vezes Jesus não vem, a igreja não é arrebatada, mas eu sou levado. Porque os nossos dias, o salmista diz assim: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias,
de maneira que nós alcançamos um coração sábio. Então, sábio é aquele, irmão, que sabe que ele não vai ficar aqui para semente. Sábio é aquele que ele sabe, ele tem a convicção que ele tem prazo de validade aqui na terra. Sábio é aquele que tem consciência de que a qualquer momento a trombeta soará e o Senhor virá buscar a sua igreja. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, com o corpo já transformado. E nós que estamos vivos seremos, arrebatados. Então, irmãos, essa é uma verdade bíblica, é uma realidade bíblica, né? Que nos anos 90 era muito pregada. Aí, a partir dos anos 2000, entrou o segmento da teologia da prosperidade, né? Invadiu os púlpitos. Aí o homem agora, em vez dele ansiar as mansões celestial, ele ansiou o sucesso terreno. Ele ansiou. Você não pode passar dificuldade, você não pode passar luta, privação, você nasceu para ser cabeça. Então essa teologia vem colocando o homem agora em eminência. A teologia vem desvirtuando o homem, que ele não pode passar luta. E quais são os sinais, irmãos? Como que a gente pode dizer que Jesus está às portas, o arrebatamento está prestes a acontecer? Quais são os sinais que nós possamos testificar que a palavra de Deus está se cumprindo diante dos nossos olhos? Só não vê quem não quer e quem está dormindo. Porque tem pessoas que se enquadram, né? Mateus 25, né? A parábola das 10 virgens. Estão dormindo. Tem gente que está, acho que a nossa fala ali, quando eu conheço essas coisas, tudo acontecendo, terremoto, guerra, né? Tudo acontecendo, tem gente que está sossegada, acho que não está acontecendo nada. Deixa eu fazer uma coisa, deixa eu fazer umas falas dele, saindo, né? Fazendo as coisas erradas, e não vê as coisas acontecendo, e investigação da igreja, né? Igual você falou, pode ter tempo. Se quiser ser salvo, senão o que acontecer? Igual você falando, Deus, a gente não sabe, ninguém sabe a hora que Deus vai voltar. Vai vir, vai bater, ninguém sabe. Há um pouquinho que você deixa de ir para a igreja, ou sai da igreja e vai para o mundo, bota para o mundo, aquele pouquinho que você saiu dali, a espera da igreja vai ser arrebatado e aquele que saiu, está todo mundo vai ficar. Embora aí as pessoas vão procurar fulano, um colega, um amigo, uma família. Cadê fulano? Aí vai ver quem é verdade que vai arrebatar. Verdade. Aí vai ver que é verdade, aí será tarde, né? Porque a igreja, ela está na terra avisando. Ela está clamando, vem, ele vem. É o primeiro tópico que nós vamos tratar, né? O primeiro tópico que nós vamos tratar de sinal que a gente pode ver é a natureza. A natureza está gemendo. Romanos 1,18. Romanos 1,18. E outro abre lá em Salmos 19. Romanos capítulo 1, versículo 18. Primeiro tópico, sinal, a natureza. Pode ler. O pelo céu manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Então, no céu se manifesta o quê? A ira de Deus. No céu se manifesta a ira de Deus. Porque sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Irmãos, você quer ver o homem, ele ficar manso? É quando vem uma tempestade. Quando vem uma tempestade de verdade. Você já viu aqueles trovão mesmo, que parece que estronda tudo, parece que vai destruir tudo? Aquilo dali, irmãos, não é Deus não, tá? Aquilo dali é só a natureza que Deus criou. Porque a ira de Deus, o homem diante da ira de Deus, ele derrete como uma vela. O homem, ele é muito dono de si quando ele está de pé, com saúde, com carro na garagem, comida na despensa, ele é muito dono de si. Agora, quando ele vê que esse Deus é tremendo, é poderoso,
A Bíblia diz, irmãos, que ele segura a terra com balança pendurada em seus dedos. A terra é o estrado dos seus pés. Os raios, a Bíblia diz que se apresentam a ele. E as estrelas ele conhece pelo nome cada uma, porque ele criou. O mar, a Bíblia diz que é ele que dá limite aonde as ondas passam. Essa semana a gente estava vendo aí, as ondas chegou só um pouquinho ali no Rio de Janeiro ali, o povo já entra em desespero. Porque isso, irmão, não é nem Deus, é só a natureza que Deus criou. Ele criou. Então esse Deus, se a gente for tentar dimensionar o poder dele, presbítero Felipe, a gente vai ficar louco. Cara, rapaz, ó, cheguei aqui de Marica. Rapaz, é Deus que eu participei. Nunca tinha visto mal. O irmão nunca tinha visto mal. Quantos anos o irmão tem? 58 anos. 58 anos, nunca tinha visto mar. Quando ele falou isso, eu falei, não, nós vamos lá agora ver o mar. É pra gente, a gente vê assim, mas a gente vê só uma maravilha. Agora você imagina esse mar. Pra quem não conheceu, cara, você viu um negocinho, rapaz, de perto assim, gosta de falar natureza. Agora você imagina esse mar, irmãos, quando ele vem com tudo. Ele vem com tudo, ele não para. Ele vem para inundar. Você imagina a força dessa natureza. Salmo 19, 1 ao 5, que diz: Salmo 19. do 1 ao 5, Salmo 19. 19. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes, em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, Então, que é qual o noivo que sai do seu tálamo e se alegra com o herói a correr os seus caminhos. a natureza, irmãos, ela manifesta a glória de Deus. Um dia faz declaração, outro dia sem linguagem. Eles pregam o evangelho, a natureza prega que existe um Deus sem linguagem, sem fala, sem diálogo. Me desculpa a expressão aqui, irmãos. É muita burrice um ser humano abrir a boca e dizer assim: eu não acredito em Deus. Eu acho muita ignorância. Eu acho muita ignorância. Eu acho muita falta de raciocínio. Você acha que isso tudo aí, esse equilíbrio, porque se o sol subir um pouquinho a temperatura, morre todo mundo. Se diminuir demais, morre todo mundo. Se o equilíbrio da terra sair do eixo, começa os terremotos. Então você acha que esse equilíbrio todo, tudo no seu devido lugar, a chuva que irriga a terra para a plantação crescer, você acha que isso aí apareceu do nada? Você acha que isso daí se criou numa explosão? Então, irmãos, a própria natureza, ela avisa, ela toca a trombeta dizendo: existe um Deus no céu que a letra do papel não pode expressar. Glória a Deus. A própria natureza, ela testifica que existe um Deus poderoso. Então é muita ignorância do ser humano ele abrir a boca: eu não acredito em Deus. Eu que não acredito em você. Então, irmãos, a natureza, como o presbítero Felipe falou, ela está gemendo, ela está anunciando, o rei está voltando. Amém. Ela está testificando, Jesus está às portas. Olha só, no ano 2000, um terremoto na Índia matou 100 mil pessoas.
Em 1999, um terremoto em Taiwan matou 11 mil pessoas. Em 2004, no leste asiático, aquele tsunami, na Ásia, Tailândia, aquele lugar lá, matou mais de 37 mil pessoas e deixou mais de 15 mil feridos. Em 2005, no Paquistão, um terremoto matou 75 mil pessoas. Em 2008, no Mianmar, um ciclone matou 80 mil pessoas. No Haiti, um terremoto matou 200 mil pessoas. Você já imaginou? Isso. Incêndio no Canadá, enchente em vários lugares, a temperatura subindo, ou seja, a natureza alertando, Jesus está voltando, a natureza testificando, e a igreja muitas das vezes está dormindo, está vivendo de emocionalismo, está vivendo de momentos, onde era para a igreja estar o quê? Viva, ligada, atenta, anunciando e clamando assim como o Espírito está clamando. Vem. Lucas, capítulo 21, versículo 11. Primeiro sinal que estamos perto do fim é a natureza. 21, capítulo 21, versículo 11. E haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Olha aí, parece que você está lendo um jornal, né? Mas não é um jornal, é a Bíblia escrita há mais de 2000 anos atrás. É a Bíblia escrita há mais de 2000 anos atrás, que haverá o quê? Terremotos em vários lugares. Fomes, né? Fomes, pestilências. Ou seja, irmãos, a Bíblia já alerta ao povo de Deus que nós devemos estar atentos. A Bíblia alerta não só o povo de Deus, mas a humanidade. Aquilo que o cientista está descobrindo hoje, o crente já sabe, porque ele lê a Bíblia. Pestes, pandemias, parece que foi escrito hoje. E o interessante, né, que isso é o princípio das dores. É o princípio. Imaginando até que ponto o ser humano pode aguentar. Né? Engraçado que muitos falam que a Bíblia é desatualizada. Uhum. A Bíblia é tão atualizada que foi escrita há muito tempo e está tão atual que a gente está vendo as coisas acontecendo nos dias de hoje. Pois é, nos dias de hoje, né? Então, irmãos, a natureza ela só está anunciando, ela está fazendo seu papel, anunciando. Por mais que a igreja às vezes se cala, a igreja que era para a gente fazer o trabalho de tocar a trombeta e anunciar, ele vem. Se a gente não faz, a natureza está fazendo. Tem pessoas, irmãos, que ela não está indo para a igreja porque um evangelista foi lá e pregou para ela, não. Porque ela está olhando os sinais da natureza. Ela está falando, rapaz, esse mundo não vai durar muito não. Eu preciso escapar pela minha vida. Isso é tão verdade, evangelista, que eu estava ouvindo a reportagem Juju Todinho, quem já ouviu falar? Ela ficou tão espantada com os acontecimentos que ela é afastada do evangelho. Que ela, porque falou de arrumar a vida dela porque Jesus está voltando. Ímpia, né? Ímpia. E os ímpios falam que o mundo não vai durar muito. O próprio ímpio prega sobre isso. Os cientistas, irmãos, eles já aceitam o fim da humanidade, né? Não sabem quando, mas os sinais, e por isso existe essas conferências climáticas. Olha, a gente precisa fazer alguma coisa urgente, porque o clima está mudando, a natureza está mudando muito rápido, está nascendo planta, irmãos, nas geleiras, e para isso assusta os cientistas. Vida no Mar Morto, aonde a Bíblia já alertava.
Já avisava. Então, a natureza é o primeiro agente que está anunciando que estamos no tempo do fim. Pai do Senhor, pastor, vamos colocar de pé, irmão, vamos receber o nosso pastor, em nome de Jesus. Vamos passar a noite. Deus abençoe. Muito obrigado. Então, meus irmãos, esse é o primeiro agente, né? A Bíblia está cheio de alertas, né? Que o fim vem. Nós lemos aqui sobre o arrebatamento, nós lemos aqui que a igreja e o Espírito dizem vem, e ele vem, e muitas das vezes para o crente que não tem convicção, isso assusta muito, até mesmo nós, irmãos, que temos a convicção, nos traz uma certa apreensão. Quando será? Porque os discípulos, quando Jesus disse assim, Jesus chega e mostra o tempo, os discípulos perguntam para ele, quando será isso? Que sinais há de ser da sua vinda e do fim do mundo? Os discípulos querem saber, né? Quando será isso? Que sinais há de vir sobre a tua vida e do fim do mundo? Aí Jesus vai dando os sinais. Tudo isso que nós estamos vivendo hoje. Alguém pode dizer, José Maria, presbítero José Maria, alguém pode dizer assim, mas eu tenho 70 anos e desde que eu sou criança eu vejo que tem essas coisas, tem terremoto, aquelas chuvas torrenciais, enchentes, né? Sempre eu vejo essas catástrofes, isso sempre aconteceu. A questão é, isso sempre aconteceu sim, a questão é a frequência que isso tem acontecido. Quando a mulher está para parir, existem as dores de parto, né? Só que essas dores, elas vêm com uma frequência. Essa frequência, isso aqui, isso aqui é frequência, eu aumentei a frequência. Essa frequência ela vai se aumentando. É igual uma dor. Como que está a dor? Está fraca ou está forte? Está forte. Ou seja, isso é a frequência que vai aumentando. Então hoje, nós irmãos, é tragédia atrás de tragédia. É catástrofe atrás de catástrofe. As reportagens que a gente vê muitas das vezes não consegue acompanhar, porque muitas das vezes o foco dela está na política, o foco dela está nos problemas sociais, mas a todo momento, irmãos, em todo mundo, acontecem tragédias naturais, tragédias climáticas. Então isso significa o quê? Que a frequência está aumentando cada vez mais tsunamis, cada vez mais terremotos. Eu vi uma notícia que praticamente todos os vulcões do mundo estão ativos. Quase todos os vulcões do mundo estão ativos. Então a Terra ela está dando sinal. E nós precisamos olhar, irmãos. Jesus disse que nós devemos analisar os sinais, assim como uma pessoa conhece as estações. Os antigos muitas das vezes não conheciam as datas, o calendário, mas quando ela abria a janela assim, ela sabia que estava terminando a primavera, sabia que estava acabando o tempo frio, sabia que estava chegando o verão, porque eles olhavam o tempo, analisavam o tempo. E muitas das vezes a gente nessa correria, a gente esquece de olhar o tempo, esquece de olhar o que está acontecendo. A natureza está testificando da volta do nosso Senhor e do fim dos tempos. Esse é o primeiro sinal, irmãos. O segundo sinal, irmãos, que nós podemos atestar, testificar e confirmar que estamos vivendo o tempo do fim, é o avanço tecnológico, o avanço da tecnologia. Daniel, abre lá no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4.
Isso. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência se multiplicará. A ciência se multiplicará. A ciência aumentará. O conhecimento humano, irmãos, ele tem assustado. A tecnologia, ela tem assustado. Ela tem espantado aos nossos olhos. Já existe robô humanoide. Robô que você não sabe se é uma pessoa ou se é um robô, porque eles têm a aparência de ser humano. Carro voando. Carro voando? Carro voador. Carro voador? Ué. Estamos na época da inteligência artificial. Ó, inteligência artificial. E tem muita gente preocupada com isso, irmãos. Porque a inteligência artificial, o comentário é que ela vai substituir o ser humano. Tem um parceiro no canal aqui, o cara fica um drone gigante, o drone gigante, o drone ele voa. Ele voa. Não lembra um drone. Então, se a gente for comentar aqui o que tem, eu lembro que isso, irmãos, começou. Você que nós que não é que nós somos antigos, mas na nossa geração que houve essa mudança, porque do ano 99, 2000 para trás, irmãos, não existia nem rede social, não existia essa tecnologia que tem hoje. Tipo um tijolão, né? É, exatamente. Agora, o que isso, olha só, o que isso tem trago de benefício e malefício para a humanidade? Você quer ver uma coisa? Antigamente, para um jovem, ele vê uma revista de pornografia, né? Ele tinha que ir escondido na banca ou pedir alguém para comprar, ou alguém dá para ele, e ele saía com aquela revista, né, para um lugar oculto para ver aquela revista pornográfica. Hoje, irmãos, a pornografia está na mão dos nossos jovens, está na mão dos nossos filhos, na nossa mão, acesso. E não se engane, irmãos, existem muitos obreiros, tá? Que estão atolados nesse mal. Porque está acessível a tecnologia, aquilo que muitas das vezes veio para facilitar algumas pessoas. O celular mesmo aí, se de revista. Pois é, tudo hoje você tem na palma da sua mão. Na verdade, hoje, você não precisa sair com mais nada a não ser com seu celular e uma chave de seu carro. Se for listar os malefícios e benefícios, tem muitos. Para a criança que fica muito tempo grudado na tela, isso causa malefícios na mente da criança. Então isso tudo, irmãos, é sinal também do fim. O ser humano, irmãos, ele está perdendo aquele negócio de você sentar e conversar, olhar no olho, né? Porque muitas das vezes você senta numa mesa de 4 pessoas, os 4, cada um está no seu celular, e ninguém está conversando com ninguém. Eu estou conversando com pessoa lá do outro lado do mundo, mas quem está do meu lado, na minha frente, eu não estou conversando. Então, muitas das vezes o celular, é bom, mas a Bíblia alerta sobre esse avanço tecnológico. As pessoas estão perdendo a sensibilidade em todos os aspectos, irmãos. Está destruindo. Se você tem ideia, mas você fala aí, a tecnologia, mas você já viu, desde quando lançou o celular, né, que está hoje, você viu tem de coisa que já perdeu, ficou para trás? Antigamente o pessoal tinha câmera para filmar, tirar foto, né? Hoje o celular acabou. O banco de revista, o banco de revista acabou, né? Quer dizer, acabou o banco de revista. O celular hoje não precisa de ter banco de revista, vê desenho, quer puxar o desenho para mais de desenho, ele já vê desenho, né? Telefone, o Ariel. Hoje acabou, você viu o Ariel, acabou. Hoje acabou, né?
tem que ganhar de jeito, ficar fino assim, começar a ficar bem trocado, aí a gente fica rápido, eu conversando, eu começar a trocar, ele fala, aí a gente fica rápido conversando, essa geração a tecnologia está acabando. não sabe o que é isso. Hoje a gente tinha foto, máquina de foto fotográfica, caiu. Antigamente tinha foto, né? Você guardava a revelação da foto, hoje acabou. Antes na cidade não Você fala tinha. muito hoje, acabou. Antes de ter aquele primeiro Aqui o gira, aí o mundo tá igual filme. É carro voando, carro voando pro alto, gente lá pro alto, outros. É verdade. a cidade tinha É, um carrinho de tipo assim, telefone. Aí você, por exemplo, igual eu, onde eu fui nascido, Flores, lá tinha uma cabine. No panorama de uma fazenda tinha uma cabine. Aí o cara ligava lá no Rio, por exemplo, para falar com uma pessoa aqui. Aí o cara que era o responsável atendia e ia chamar a pessoa, depois a pessoa retornar para falar com ele. Hoje, você fala aqui agora, igual eu de vez em quando comunico com a minha sobrinha lá nos Estados Unidos. A minha irmã que está lá. O que está falando aqui? O que você está falando aqui? Eu trabalhei na empresa, 18 anos, na Inglaterra. Aí lançou aquele tijolão, é o. Você lembra? O tijolão? Mente, irmãos, nossa mente é como um músculo. Ela é exercitada, ela é formatada, entendeu? Então, sem perceber, a gente está sendo formatado dessa forma. A nossa mente está sendo trabalhada dessa forma. Tem que ser rápido, tem que ser rápido, tem que ser rápido, tem que ser rápido. Você não tem paciência de ouvir pessoas que falam devagar. Você não tem mais paciência de conversar com pessoas que falam lento. Que a forma da pessoa elaborar o que ela vai falar, pensar o que ela vai falar para não falar besteira, e por viver esse ritmo acelerado que a internet muitas das vezes está impondo em nós estamos diminuindo o nível de qualidade dos nossos relacionamentos. Eu lembro que quando eu chegava na casa da minha avó, eu sentava assim na varanda e ficava assim 2 horas, 3 horas sentado, ela na cadeira e eu em outra. E às vezes a gente ficava sem se conversar, sentado, em silêncio às vezes. Aí às vezes falava uma coisa, falava outra, e estava tudo bem com isso. Hoje em dia eu fico imaginando, isso é quase impossível, irmãos, né? A pessoa senta com você ali, fazendo o que? Nada, sentado ali, apreciando a presença um do outro. Hoje você não vê isso mais, irmãos. Hoje você não vê isso mais. Então nossos relacionamentos, eles estão perdendo a qualidade. Eles estão perdendo a qualidade. Você tem muita amizade com quem está do outro lado da tela, né? Tem muita amizade, fala, mas no olho muitas das vezes não fala, né? Então Deus criou o ser humano pessoal, um ser pessoal, para se relacionar, para viver bem em sociedade, né? Para aprender a conviver. E essa internet, ela tem tirado isso, ela tem roubado isso do ser humano. Eu não sei o que há de ser da nossa próxima geração, dos nossos filhos, nossos jovens, eu não sei o que há de ser, né? Se Jesus não voltar, eu não sei o que há de acontecer. Eu gostaria de ouvir também nosso pastor comentando algo, pastor. Amém? Então, meus irmãos, essa é um segundo sinal que estamos vivendo o tempo do fim. O primeiro sinal é a natureza, né? Gritando, gemendo. E o segundo sinal é o avanço da tecnologia, o avanço do conhecimento, do saber. Vamos para o próximo sinal. Terceiro, a nossa sociedade. Com tudo isso que está acontecendo, a nossa sociedade, ela também tem dado sinais, né? A nossa sociedade, ela está mudando. Os valores
estão sendo invertidos. Pois não. Esse é o nosso papel. A humanidade vem trazendo grandes Uma grande indústria, porque, como o pastor está falando, você vai no médico, aí você vai no clínico geral fala assim, ó, vou te encaminhar o tal, aí o tal passa exame, aí você vai lá fazer exame, ou seja, se for particular então, você roda na mão dos médicos para depois, ó, você vai ter que comprar isso e isso. Acaba que isso gera uma grande economia para a área da saúde, né? Você vai ver que hoje a Macaé está construindo hospitais, aumentando. Por quê? Porque isso gera lucro, né? A doença, a minha e a sua doença, gera lucro para alguém, entendeu? Esse governo que vai vir, quando a gente acompanha pela palavra, eu acredito que seja pela tecnologia, porque governar os 4 cantos da terra. Por isso, Daniel fala que a tecnologia nos últimos tempos seria avançadíssima. Eu acho, né, que para controlar os 4 cantos da terra pela tecnologia. Né? Na verdade, já até controla, né? Porque mas hoje... mais aprimorado, né? Vamos lá, irmãos, vamos avançar, porque eu vejo que essa área da tecnologia, ela é muito vasta, né? Ela é muito vasta. Se a gente for falar, acho que cabe uma aula só para esse tópico da área da tecnologia. E o terceiro tópico é a sociedade. Com tudo isso, a nossa sociedade, irmãos, ela está sofrendo uma grande mutação. Uma grande mutação. Os valores, eles estão se perdendo, né? Os valores estão se perdendo. Paulo, ele vai dizer na segunda carta a Timóteo, abre lá, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1, do 1 ao 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Então tá aí, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus. Sinais dos últimos dias, irmãos, né? Ser humano, um homem, na sua natureza ele é mau, mas cada vez mais ele está dando vazão à sua maldade, cada vez mais ele está dando crédito, né, a esse mal. Nós vamos ver que coisas, irmãos, que eram há 30 anos atrás um absurdo, né, um absurdo, coisa abominável, hoje já é discutida, né? Já é discutida. Você vai ver que na área da prostituição, da sexualidade, né, existe ideologias aí de pedofilia, né, incesto, e outros tipos de práticas abomináveis aos olhos de Deus, e aonde existe agora como que se diz, uma briga ideológica, um debate de ideias. Não, nós precisamos discutir a ideia, nós precisamos discutir o aborto, ou seja, coisas que a Bíblia ela condena. Então abre esse precedente para quê? Para que venhamos conversar sobre isso, para que isso venha a ser aceito. A homossexualidade, muitas igrejas já abriram mão, né? Já abriram mão. Então aquilo que era errado há 30 anos atrás, hoje já é aceito. Já é aceito, ou seja, os valores da sociedade estão se vertendo. A família, né, ela está sendo bombardeada, ela está sendo atacada, porque aquilo que é bíblico aos olhos da sociedade se tornou careta, se tornou algo ultrapassado. Como o irmão falou, alguém vai dizer que a Bíblia é ultrapassada, os valores bíblicos são ultrapassados,
Então isso, a mutação que está... Tem crentes, irmãos, que ele já tem vergonha de andar com a Bíblia. Tem vergonha. A gente antigamente, você viu os crentes passando a pé, indo para a igreja arrumado. Hoje em dia você quase não vê mais. Às vezes a pessoa vai para a igreja, mas ela já vai com o celular, não vai mais com a Bíblia. Ou seja, os valores estão se perdendo. Princípios, né? Na realidade, hoje, você no domingo é chamado como o quê? Fanáticos. Religioso. Fanático. Ó, Bíblia. Então, hoje, infelizmente, a gente se torna como aquele discípulo oculto. Nós queremos professar a nossa fé, mas ao mesmo tempo nós negamos. Diante do sistema nós negamos. Nós temos vergonha. Né? Qual é desses jovens? Vamos supor, quem está cursando uma faculdade, levou a Bíblia dentro da sua bolsa para uma faculdade? Hein? Nem fala de crente. Nem fala. Isso aí também é consequência, né, do ensino progressista que está dentro das escolas, né, das universidades. Você vai ver que o que a grande imprensa prega, a mídia e as escolas, o sistema é totalmente averso, irmãos, aos nossos preceitos. Então, a pessoa se sente o quê? Muitas das vezes ela se sente acuada num ambiente desse. Você sabe o que ensinam lá na escola? Essa semana a Vanusa me contou algo que eu fiquei assustado. Que as crianças tinham que fazer uma peça. E essa peça simulava um ritual de umbanda, é isso? Tinha que representar a Rosa Maria, alguma coisa assim. Aí a palavra tinha que representar a Maria Padilha, Ó. que estava manifestando. Dentro das escolas isso, irmãos. Aqui em Macaé. Aí a minha teve que dar gargalhada, fingindo que estava manifestando de verdade. E se ela não fizesse, ela ia perder ponto. Trabalho de escola, você imitar uma entidade, fingir que você está manifestando, fazer uma peça teatral. E pelo que eu sei, tinha filho de crente que tinha que participar disso. Olha aí. O dever de Emanuele também, ele estava invocando espíritos malignos, porque eu ouvi umas palavras estranhas. Eu peguei o celular, fui pesquisar aquelas palavras, tudo da feitiçaria, da macumbaria, invocando o espírito da mata. Aí eu escrevi assim, ó, minha neta não vai fazer esse dever, vou ter que... E não fiz aquilo não. Era uma invocação, invocando o espírito maligno. Pois é. Escrevi lá, minha neta, não vou ajudar minha neta a fazer esse exercício. Ah, vai perder ponto, não podia perder ponto. Invocando, eu fui pesquisar uma invocação. Então isso aí, irmãos, é o que nós estamos vivendo hoje. Hoje. Podemos atestar, com certeza, a igreja precisa despertar. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Nossos filhos também que estão, esse Halloween, né, que é comemorado aí, que veio dos Estados Unidos, os cristãos vestindo seus filhos de bruxa, eu não gosto dessas coisas. Vestindo, de fato, não tem nada a ver, pra mim tem a ver. Mas tem cristão, irmão, que já tipo assim, não, a gente não pode ser radical. Vai achar que eu, você, nós somos radical. Isso aí é o folclore, é um trabalho da escola, também tem que se inteirar na sociedade, entendeu? Ou seja, já existe no nosso meio, dentro das igrejas, pessoas que já são adeptas a esse ensino progressista, a esse liberalismo teológico, entendeu? Que está no nosso meio. Então, muitas das vezes ela está no nosso meio, mas ela não concorda. Como a irmã está falando, eu não aceito a minha filha fazer isso, praticar isso e aquilo. Eu não quero. Porque eles estão obrigando praticamente. Você não tem o direito de dizer assim, não, eu não quero. Então isso acaba sendo uma imposição. Porque você precisa mandar sua filha para a escola. Se não fizer, vai perder ponto. Né? A gente volta lá na Babilônia. Sadraque,
humanidade que está debaixo do mesmo céu que eu e você estamos. Do mesmo céu. Mas por que eu não consigo ver isso? Primeiro, eu não procuro saber porque não me interessa. Segundo, estou muito bem, obrigado. Não quero saber, não preciso saber, não tenho interesse em saber. Por quê? Estou muito bem. Eu estou muito bem, a minha família está muito bem. Então, se eu anseio morar nessa terra, irmãos, eu tenho que conhecer essa terra primeiro. Aonde o dinheiro, muitas das vezes, está sob posse de muitos, de alguns, e quem precisa, muitas das vezes, não tem. Ou seja, nós vivemos num mundo de injustiça, de desigualdade. Agora, sabe o que é mais interessante, irmãos? Segundo a ONU, 1 bilhão e 300 mil toneladas de alimentos são jogados fora todos os anos. Ou seja, tem muita gente passando fome, mas no mundo tem comida para todo mundo. Tem muita gente passando fome, mas no mundo tem comida para todo mundo. Ou seja, a terra que nós vivemos, que Deus deu para a gente, ela suficientemente alimenta toda a humanidade. Aonde está o problema? Porque às vezes alguém pergunta assim, mas por que Deus permite a fome? Deus não permite a fome. A maldade do ser humano causa a fome. Ou seja, alimento tem para todo mundo. Mas muitas das vezes, aonde está faltando, lá em casa eu estou jogando fora. Estou comprando mais do que eu preciso. Desperdiçando. Então, estava vendo esses dias agora reportagem, caminhões e caminhões de tomate sendo jogados fora. Por quê? Porque o preço do tomate está muito barato, não compensa. Jogado fora no sol para estragar, caminhões e caminhões, está muito barato, não compensa. Ou seja, comida tem. Comida tem. Nós estamos falando que no Ceasa, onde abastece todos os mercados no país, no Brasil. Aí eu fiscalização vai lá, vocês acham um caminhão que tira os bate podres e joga fora, pode jogar fora. Em Gênesis capítulo 6, irmãos, Deus olhou para a terra e viu que o homem era mau. O desígnio do seu coração era continuamente mau. Às vezes fala assim, eu sou bonzinho, né? Sou bom. Bom é Deus, né? O ser humano, muitas das vezes, e isso não tem distinção. Porque eu sou crente, eu sou bom. Não. Das vezes a gente está praticando injustiça sendo crente. Praticando injustiça sendo crente. Então, se a gente não tiver uma visão ampla, panorâmica, porque às vezes a gente entra aqui e a visão fica aqui, ó. Se a gente não tiver uma visão ampla, panorâmica, a gente nunca vai desejar o céu. A gente nunca vai desejar o céu. Como a irmã pregou aqui ontem, irmãos, lá não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais injustiça, fome, doença, tudo aquilo que o homem sofre aqui, lá não vai passar. A rua é de ouro. Então, aquela ministração de ontem, irmãos, eu saí impactado. Foi bom o culto, o louvor? Foi uma benção, mas o melhor foi a palavra. A ministração da palavra que falou do céu. Então, muitas das vezes a gente está feliz, não tem nada errado nisso, né? Mas se você não abrir a sua mente, não abrir a sua visão, muitas das vezes o homem é mau por causa do poder, do dinheiro. É o único que a Bíblia chama de Senhor, além de Deus, é o dinheiro. É um Senhor, né? Então, o problema todo está aí. O problema todo da humanidade está aí. Tem coisas que a gente nem sabe.
nem conhece. Então, irmãos, para recapitular, os sinais, né, que estamos vivendo o tempo do fim, são eles: a natureza mostrando, o avanço da tecnologia, muitas das vezes destruindo os relacionamentos e substituindo o ser humano, a sociedade se corrompendo os seus valores, perdendo preceitos estabelecidos lá atrás por Deus, ou seja, o próprio ser humano está destruindo-se a si mesmo. Não é necessário, Deus castigar, não, é o próprio ser humano muitas das vezes está destruindo a si mesmo. E muitas das vezes o ser humano vai fazer o quê? Atribuir a Deus a sua responsabilidade. Deus deu à terra, o homem a produz, né? A responsabilidade do homem de governar, de ter autoridade. Mas quando fala de ser humano, nós vamos ver que o homem muitas das vezes ele é mau. Amém? Algum irmão quer comentar algo, irmãos? Nós vamos encerrar. A palavra de Deus, irmão, diz em Deuteronômio 28 que se o homem ouvir